Olá, tudo bem? Eu sou a professora Michele e hoje nós teremos uma aula sobre o conceito de paisagem. Compreender o conceito de paisagem é reconhecer os diferentes tipos de paisagem. Você sabe o que é uma paisagem? Como podemos identificar os diferentes tipos de paisagem? Em geral, as pessoas chamam de paisagem algo bonito, como uma cachoeira, uma praia ensolarada. E para a geografia, porém, a paisagem não é apenas um belo panorama natural. Ela é um conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Por sua vez, esses elementos naturais que compõem esta paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza. Formas de relevo, montanhas, serras, planaltos, planícies, hidrografia, rios, lagos, oceanos, mares, vegetação, dentre outros elementos. Esses elementos também eles podem ser representados a partir do cultural ou humanizados. São aqueles construídos pelos seres humanos, como as casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, entre outros. Dentro também desses elementos da paisagem, nós temos os elementos invisíveis, que podem ser o barulho dos automóveis, o canto dos pássaros, o odor, a poluição, o barulho da chuva, entre outros. Então podemos refletir quais são os elementos naturais e culturais. Como podemos observar na paisagem próximo à nossa escola. Espera-se que você possa identificar esses elementos, como as casas, os comércios, as ruas, os rios, as vegetações, dentre outros. Esta paisagem natural também e cultural são diferentes e podem ser analisadas a partir de diferentes aspectos culturais. As paisagens são áreas com as quais nós podemos ver, observar, sentir, ouvir. São capazes de nos proporcionar interpretações através de movimentos, cores, cheiros, sons e todos esses elementos que compõem uma paisagem. O exemplo maior que nós temos de paisagem é o Grand Canyon nos Estados Unidos. Ele é um elemento natural visível no ambiente. Nos proporciona a intervenção humana através da localização representada dos elementos da natureza. Os lugares mais remotos, como as condições adversas da vida humana, são paisagens naturais, como a floresta amazônica, a reserva das escarpas devonianas no próprio Paraná. São elementos também que vão representar esses ambientes. A paisagem cultural, representada como elemento natural e cultural, são elementos primordiais para as relações entre os homens e os seres vegetais, que sobrevivem através de adaptações às suas necessidades, criando como ambientes também as grandes cidades e as paisagens modificadas. A cidade de São Paulo, por exemplo, é um exemplo dessa paisagem cultural. As usinas hidrelétricas nós temos também a Itaipu, no Paraná, representam essas diversidades na paisagem. Nova York, nos Estados Unidos, e Nova Delhi, na Índia. Dubai, Sudão do Sul, são cidades que mostram a representação desses países no modo de vida e também no modo de se relacionar entre outras diferentes paisagens. Agora nós iremos analisar as diferentes paisagens a partir do ponto de vista das seguintes afirmações. Quais são as principais diferenças que vocês podem observar nessas paisagens? Como a infraestrutura de uma cidade pode ser representada? Alguma dessas cidades, elas apresentam algum lugar onde você se identifica? Então vamos produzir cartazes representando essas paisagens. Hora de produzir. Iremos produzir cartazes representando a proximidade da comunidade com a escola, colocando em si esses elementos que vão sendo identificados através da nossa relação do dia a dia. Essas atividades podem ser feitas em turma.
Compreendemos também que a interpretação desses elementos representados através de um cartaz podem ser compreendidos a partir da relação que o homem vai tendo com o meio ambiente e, por isso, a compreensão do conceito de paisagem. E assim identificaremos os elementos que compõem a paisagem de diferentes tipos. Em sua compreensão, podemos relatar também que esses tipos de paisagem são diferentes. Agora, nós iremos interpretar e analisar os diferentes tipos de paisagem. Nós identificamos e compreendemos que essas paisagens são análises que podem ser feitas no nosso dia a dia, em diferentes paisagens. A geografia, portanto, da paisagem, ela representa esse conjunto de elementos naturais e culturais fixos ou móveis, dispostos em áreas, de maneira que esse determinado movimento do espaço geográfico podem ser percebidos nos nossos sentidos, na visão, audição, no tato e no olfato. O nosso dia a dia ele está repleto de diferentes tipos de paisagens. Nossa casa, rua, escola, bairro, entre outros. Também é possível observar as paisagens do Brasil e do mundo, viajando nessa imensidão da visão e dentre outros. A paisagem natural, com primordialmente os elementos que compõem essa formação do território brasileiro, ela vai ser característica de uma formação geológica, climática, o relevo, a hidrografia e os outros tipos de solo que vão compondo esses elementos naturais, provocando assim uma alteração na paisagem e dessa alteração as transformações que demoram centenas e milhares de anos para serem percebidas. A paisagem antrópica já vai ser diferente. Ela vai ser uma intervenção da sociedade sobre diferentes superfícies terrestres ao longo do tempo. Esse processo é um produto social do trabalho. Essa organização dessa produção da vida, ela é dividida através de uma vida coletiva. A paisagem cultural e a natural, por sua vez, elas vão possuir elementos que compõem essa imensidão de diversidades. Através dessa imensidão de diversidade, nós vamos ter etapas a serem seguidas e sobre isso nós iremos canalizar nossos objetivos através de leitura de rios canalizados, ruas asfaltadas, construções de praças, dentre outros elementos. As transformações da paisagem também, elas são dinâmicas. Essa ação da natureza e dos seres humanos, modificando essa paisagem, ela se dá pelos processos lentos. O desgaste de uma rocha, por exemplo, ou a ação do vento ou da água, ou a rápida erupção de um vulcão, ela pode transformar uma sociedade e pode recriar novos elementos da paisagem. A derrubada de um prédio, ou de um edifício, ou de uma casa também irão transformar essa paisagem. Essa ação que ocorre junto com os elementos naturais pode ser lenta, como também pode ser muito rápida. E essa rapidez ela pode transformar a paisagem, em diferentes ações da natureza humana também. Uma estrada, por exemplo, coberta por dunas, ela pode ser alterada e também o desgaste de uma rocha, também pode ser uma transformação pela ação da natureza. Quando nós falamos e interpretamos as ações da natureza da paisagem, nós temos que ter em vista que a paisagem ela é uma evolução do meio. E esse meio ele é lento, à medida que os processos como o intemperismo, a erosão, transporte e deposição vão se combinando e esculpindo a superfície terrestre. As paisagens é compreender que a geografia ela passa por transformações pela ação do homem. Essa transformação está ligada ao desenvolvimento tecnológico das sociedades e ocorre em diferentes graus de intensidade, como o desmatamento e a mineração. Nessa aula, compreendemos o conceito de paisagem e identificamos as transformações das paisagens pela ação da natureza e pela ação dos seres humanos.